Olá pessoal, aqui é o Pastor Rodrigão, mais uma vez. Eu quero trazer hoje para você a nossa aula da Escola Bíblica Online. Fui incumbido pelo Pastor Ricardo de dar continuidade hoje, ele não se encontra muito bem. Mas enfim, estamos aqui e nós vamos procurar trazer aquilo que nos foi proposto, amém? Eu não quero que vocês se apeguem, que vocês se prendam em relação a ele está lendo, ele não... Não, eu quero trazer a palavra para vocês, eu quero deixar aqui a nossa aula, mas eu quero principalmente que vocês abram seus corações para estar recebendo a palavra de Deus, para estar sendo ministrados, não por mim, mas por aquilo que Deus tem para vocês, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do pecado, de como o pecado entrou na humanidade, como isso começou, quem nos causou isso, por que nós pagamos um preço. Eu quero dizer para vocês que tudo isso começou através de Adão. Nós nascemos pecador, mas não pelo que nós fizemos. Nós nascemos pecador porque nós herdamos isso, e herdamos isso de Adão. Lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você não nasce não pecador, não, você nasce pecador, porque você herdou isso. Isso veio para você. Se nós pararmos para fazer a nossa árvore genealógica, nós vamos fazer uma árvore retroativa e nós vamos chegar a Adão. Nós vamos ver que nós temos ali algo em comum, que nós viemos dele. Amém? Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, não tem como a gente falar que nós estamos livres do pecado. O pecado ele foi colocado na humanidade por um erro de Adão, por uma desobediência. Adão desobedeceu a Deus e ele pecou. E a palavra de Deus fala ainda em Romanos 6:23, na parte A ali, que o salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, quando Adão errou, ele trouxe sobre ele, a família dele e sobre toda a humanidade que viria depois deles esse castigo, a morte. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas você está dizendo que Deus criou a gente para morrer? Não. Não era o plano, não era a vontade de Deus. Deus nos criou para ter comunhão com a gente, para andar com a gente, para ter alguém com Ele. Mas Adão desobedeceu a Deus. E hoje nós carregamos isso. Hoje nós nascemos pecadores. Hoje nós nascemos perdidos. Aí você vai falar: mas uma criança não tem noção do que ela faz, uma criança não tem, é inocente. Sim, ela é inocente, mas eu quero te dizer que ela já nasce pecadora. Eu quero dizer para você que todos nós precisamos de uma reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Em Romanos 6:23 diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 2:8-9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte: não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo para você chegar a Deus, para você obter o perdão, para você obter a reconciliação e o mais importante, para você ter
a salvação, para você ter certeza do seu nome escrito no livro da vida. Quando nós nascemos em pecado, nós nascemos como criatura. Mas quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros das glórias do Senhor juntamente com Jesus Cristo. E não existe nenhum outro caminho que nos leve até Deus a não ser Jesus Cristo. Não existe nada nessa terra, não existe nada embaixo da terra, nem em cima da terra que nos leve até Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Não importa o que falem para vocês, ok? Jesus Cristo é o único caminho. Nós éramos escravos do pecado. E nós somos comprados por Deus. Nós somos comprados por Deus através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que morresse numa cruz, no nosso lugar. Então, através do sangue de Cristo, nós somos comprados. Amém? Em 2 Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nós éramos contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que era mácula, tudo aquilo que era mancha, tudo aquilo que nos separava de Deus, tudo aquilo que nos tornava escravos do pecado, foi cravado na cruz. Jesus Cristo veio para morrer no madeiro. Veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. E tudo aquilo que estava em nós, todo aquele fardo pesado, todo aquele fardo que nos amaldiçoava, foi colocado sobre ele naquela cruz. Eu queria que vocês entendessem nessa manhã o significado disso. É uma coisa inexplicável. É uma coisa que não dá para dizer, para descrever o amor, não dá para descrever o ato, não dá para descrever a situação de uma morte dessa, de um amor tão grande desse, por mim e por você. E o que nós somos? Nós não somos merecedores disso, mas a palavra diz que Deus nos amou de tal forma que Ele deu o Filho dele. Então, eu queria que você hoje parasse para analisar a sua vida e você dissesse para você mesmo: eu sou merecedor de tudo isso? Não. E por que minha vida é assim? Por que eu continuo nessa murmuração? E por que eu continuo nessas mesmices? E por que eu continuo agindo dessa maneira? Alguém muito maior do que eu e alguém muito mais maravilhoso do que eu se fez homem, deixou sua glória e se fez homem, se tornou humano para poder morrer no meu lugar. E o que eu tenho feito? Mas enfim, por quê? Por que uma consequência dessa? Por que isso aconteceu? Porque Jesus teve que se fazer homem e descer até a terra e morrer numa cruz no nosso lugar. Quem foi o causador de tudo isso? Por que o pecado existiu? Deus, eu não precisava disso. Adão podia ter sido mais resistente e poderia ter nos livrado disso. Então vamos ao começo. Existiu um anjo chamado Lúcifer. E ele um dia, sentado lá na sua cadeira, tomando seu tereré, falou assim: poxa, eu vou ser maior do que Deus. Eu preciso ser maior do que Deus. Eu sou mais bonito que Ele. Eu tenho que ser mais bonito que Ele. Eu quero ser maior que Ele. Por que Ele pode e eu não? Eu vou dar um jeito de ser maior do que Ele. E Deus, na sua soberania, no seu tudo sabe, no seu tudo vê, no seu tudo pode, expulsou Lúcifer do paraíso. Mandou Lúcifer
e seus anjos, no caso, seus demônios, para a terra. Expulsou ele de lá. Não há nada que possa ser maior do que Deus. Não existe nada que possa querer tirar o lugar de Deus. Toda ação contrária contra Deus, sempre existe uma recompensa. Sempre existe uma recompensa, não, desculpa. Sempre existe uma consequência. Essa é a palavra. E não ia ser diferente com Lúcifer. Quando ele se declarou, quando ele disse, eu quero ser maior que Deus, eu quero o lugar de Deus para mim, ele cometeu um erro terrível. E ele foi expulso de lá. A partir daquele momento ele desceu para a terra e colocou na sua cabeça que o plano dele seria destruir tudo aquilo que Deus criasse. E não ia ser diferente com a humanidade. Não ia ser diferente conosco. A intenção de Satanás é nos destruir, porque nós somos criaturas de Deus. Em Isaías 14, 12 e 15 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Olha aí ele querendo ser o cara. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante a Deus. Coitadinho. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E diz ainda em Apocalipse 12:9, e foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então eu quero falar para você, não foi só Satanás. Quando Satanás foi lançado ao inferno, quando ele foi lançado pro buraco, veio uma legião com ele. Então, hoje, ele está rondando o mundo como um leão do mal, pronto a nos devorar. Nós temos que estar atentos. Satanás foi rebelde com Deus. Muitas vezes nós somos rebeldes com Deus. Muitas vezes nós somos desobedientes a Deus. E corremos o risco. Corremos o risco de ter os olhos de Deus tirados de nós. A nossa busca diária tem que ser estar com Deus. Tem que ser estar aos pés do Senhor. Tem que ser estar aos pés da cruz. Nós temos que prestar atenção nessas coisas, meus amados. Nós temos que estar atento a isso. Ainda em Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Olha lá, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Qual que é a tristeza disso? Se nós não nos entregarmos ao Senhor, se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Deus, nós seremos lançados neste lugar. E lá vai ser um choro e um ranger de dente profundo, eterno, juntamente com Satanás e os seus demônios. Vai ser uma dor que não será acabada, vai ser uma dor que não nos consumirá. Já parou para imaginar quão doído vai ser isso? Aí você pode me falar assim, mas por que você está falando disso, pastor? Eu estou falando, lembra quando eu falei no começo? Nós vamos falar só sobre o pecado. O pecado se originou com Adão. E a consequência desse pecado vai ser a morte. E se nós morrermos sem a nossa salvação, é disso que eu estou falando agora. Nós vamos ser lançados no inferno, juntamente de Satanás e seus demônios. Então presta atenção, meu querido. Quanto vale a pena vivermos essa vida longe da presença do Senhor? Sem se preocupar com o amanhã. Sem se preocupar com qual vai ser o preço. Qual vai ser a consequência dessa vidinha
vidinha que nós levamos. Nós precisamos ter um encontro urgente com Jesus. Amém? Vamos lá. Satanás, ele quer nos levar para lá. Satanás, ele quer nos derrubar para esse lugar. E ele tem usado os homens. Quantas religiões existem hoje? Quantas doutrinas existem hoje? Quantas seitas existem hoje? Quantas igrejas existem hoje? Quantos falsos profetas nós vemos por aí, com suas doutrinas de prosperidade, com suas doutrinas de entrega tudo que Deus vai te dar, o dobro, quanta doutrina de cura, de profecia e de milagres. Não estou dizendo que Deus não age assim, mas Deus é soberano, Ele age da maneira que quer, da forma que quer, mas a palavra é clara que muitos falsos profetas surgiriam nos tempos finais, para enganar o povo. E Satanás tem usado esses métodos, essa metodologia tem sido usada por Satanás. Mas em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo falando. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, porque o que Jesus quer é nos ter ao seu lado. Amém? Em Atos 14:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Não existe outro, meu amado, minha amada. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Verdadeiramente, só o Senhor Jesus Cristo salva. Tudo está devidamente explicado por Deus e é fácil de entender. Quando o povo judeu foi tirado do Egito, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E ele disse assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fará. Êxodo 25, 8 e 9. Deus, por que fez isso? Porque o desejo de Deus era habitar no meio do povo, o desejo de Deus era ter comunhão com o povo. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, nós fomos criados para viver com Deus, não para ser separado dele. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você pare para analisar e pare para olhar ao seu redor, em sua volta, o que tem tirado você dos caminhos de Deus, o que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Em qual caixinha você tem colocado Deus? O que hoje é mais importante do que Deus na tua vida? Os teus estudos? O teu trabalho? O teu afazer dia a dia? O dinheirinho que você tem que ganhar? O que tem tirado a primícia que você tem que dar para Deus? Eu queria te dizer, meu amado, presta atenção em tudo que você faz. Às vezes nós abrimos mão da nossa comunhão com Deus por tolices, por certas armadilhas colocadas pelo inimigo que passam desapercebidas por nós. Eu não estou dizendo que trabalhar não é necessário, eu não estou dizendo que você ter o seu dinheiro não é necessário, não. A palavra de Deus fala que nós vamos comer com o suor do nosso rosto. Mas até quanto suar demais e ter dinheiro demais e colocar essas prioridades na sua vida a todo tempo é mais importante do que Deus? Eu quero dizer, qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido o lugar da sua adoração? Qual tem sido a sua adoração? Quem tem sido o alvo da sua adoração? É importante destacarmos que estes sacrifícios envolviam o derramamento de sangue. Naquela época, quando o sacerdote levava os sacrifícios até o tabernáculo, onde se encontrava a arca, eles sacrificavam animais. E quando eu falo para você em relação a qual tem sido a sua prioridade, qual tem sido a sua primeira opção, eu quero dizer que para estarmos com Deus verdadeiramente, para estarmos diante de Deus verdadeiramente, nós temos que ter sacrifícios. Aí você vai falar assim: pastor, você quer dizer que eu tenho que matar algum bicho para Deus? Não.
Eu quero dizer que você tem que abrir mão de certas coisas. Eu quero dizer que você tem que colocar prioridades na sua vida. Naquela época, o sacrifício significava o derramamento de sangue. Mas nos nossos dias, nós podemos oferecer sacrifícios de outra forma a Deus. Deus está muito interessado na tua vida por um todo. Ele não quer só uma parte, Ele não quer só uma metade. Então, e Ele se agrada com esses sacrifícios. De repente você abre mão de alguma coisa que você gosta muito por Ele. Isso chega como um aroma agradável, suave até Deus, como um sacrifício. Você fazer votos com Deus e cumpri-los, não fazer votos de tolo, é lógico, mas você fazer votos e cumpri-los, isso chega como um sacrifício até Deus. Você jejuar, você se consagrar, são sacrifícios agradáveis a Deus. Sem derramamento de sangue. Mas sacrifícios que agradam ao nosso Deus. Enfim, tudo isso chegou a um ponto de que Deus falou, eu vou ter que fazer alguma coisa para segurar esse povo. O pecado está demais. E eles não têm voltado os seus olhos para mim. Então eu preciso criar alguma coisa que chame a atenção deles e que eles vão ter que se esforçar para cumpri-los. Um sacrifício mais assim, objetivo. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Sobre os mandamentos de Deus. Vale a pena pagar o preço? Esses mandamentos são válidos nos dias de hoje? Os mandamentos deixados por Deus, os mandamentos dados a Moisés, estão valendo hoje? É um sacrifício que vale a pena ser pago? Que vale a pena ser feito? Nós vamos discutir sobre isso na próxima aula. E eu queria que você parasse hoje e ouvisse essa mensagem e parasse um pouquinho para analisar a sua vida. Fizesse uma autorreflexão e analisasse como o pecado entrou, como o pecado tem agido, o que tem te afastado do caminho de Deus, o que tem te manchado diante do Senhor, o que tem sido difícil você deixar, o que tem sido difícil você separar, o que está te impedindo de colocar Deus como sua prioridade, o que tem atrapalhado o seu ir à igreja, o que tem atrapalhado o seu orar, o seu ler a palavra, o seu buscar. Eu quero que você analisasse sobre essa aula de hoje. O quanto as consequências do pecado têm te afastado de Deus. Amém? Pensa aí, meu amado. Analisa essa mensagem. É uma mensagem simples, é uma mensagem de coração. É a palavra de Deus. Amém? Aí embaixo no seu visorzinho aí do YouTube tem uma mãozinha assim e uma mãozinha assim. Eu queria convidar você a clicar na mãozinha assim e curtir os nossos vídeos. Queria convidar você a estar nos seguindo. Nós temos nossa página no YouTube, nós temos nossa página no YouTube como Comunidade Aprisco Assis, nós temos nossa página no Facebook como Comunidade Aprisco, nós temos o Mocidade Aprisco no YouTube também, nós temos o @Comunidade Aprisco no Instagram, e nós temos o Twitter, que é o @Comunidade Aprisco. Nós temos nossas páginas aí para vocês estarem nos seguindo, para estar mandando suas sugestões, para estar mandando seus comentários. Então fiquem à vontade. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, gostaria que vocês colocassem nas suas páginas pessoais, que vocês encaminhassem a amigos, a conhecidos, a parentes, para a gente poder estar divulgando a palavra de Deus. Não é divulgando as nossas páginas, não. É para estar divulgando a palavra de Deus, que o nosso interesse é que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo, conheçam a verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Então, meu amado, que Deus te abençoe. Fica com Deus, que você tenha aí uma ótima semana abençoada e nós nos encontramos na próxima Escola Bíblica Online. Amém? Um grande beijo do Pastor Rodrigo, fiquem com Deus e até a próxima.